Vamos lá, para a gente ver se a gente consegue fechar essa... Minha câmera está fechada, né? Vamos lá ver se a gente consegue fechar essa aulinha aqui de lipídios e ácidos nucleicos. Ah, gente, lembrando que eu vou deixar para vocês um material de estudo, tá? Até amanhã já vai estar tudo na plataforma. Os slides de hoje, mais um material mais completinho de estudo, além dos slides e as aulas, tá? Uhum. Minha tela está compartilhada com vocês. Estão vendo aí? A tela está compartilhada? Sim. Uhum. Ácidos nucleicos. Isso, nós vamos falar da nossa outra composição das nossas biomoléculas, né? Lembrando que a gente está fechando um estudo, um raciocínio. A gente começou falando de aminoácidos. Não, primeiro nós falamos primeiro grupo que a gente falou foi das proteínas, né? Aí a gente falou das proteínas, a gente falou dos enzimas, depois a gente falou dos carboidratos. Agora a gente fala, na última aula a gente falou dos lipídios e hoje a gente está falando dos ácidos nucleicos e os nucleotídeos, que vão ser estruturas de DNA e RNA. Então, gente, olha só. Basicamente, a base, né, de estudo para a gente dos nossos nucleotídeos e dos nossos ácidos nucleicos, a gente fala que existem dois tipos de estudo dos nossos ácidos nucleicos. São conhecidos, né, como o DNA e o RNA. E os nomes, né, que a gente chama aí são o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, RNA. Então, para a gente entender, quando a gente fala de nucleotídeo, a gente fala que são é como se fossem as unidades que formam os ácidos nucleicos. Como a gente falou de aminoácidos que formam proteínas, como que a gente falou de estruturas de glicose que formam as moléculas de carboidrato, a gente vai pegando pequenas estruturas para entender a formação das estruturas maiores. Então, aqui a gente tem o nosso meio de estudo, que são os nucleotídeos, são as pequenas partes que vão formando os ácidos nucleicos, que são as estruturas maiores. Então, a gente vai tendo uma ligação dessas estruturas, né? O fundamento final é formar um ácido nucleico. Mas esses nucleotídeos, eles vão se ligando, vão se unindo e vão formando essa cadeia longa aí. Como a gente formou uma proteína? A gente juntou vários aminoácidos e não formou uma proteína? Aqui a gente fez isso com os nucleotídeos. A gente vai ligando as pequenas estruturas. As ligações que ligam os nucleotídeos, a gente fala que são ligações de fosfodiéster e formam estruturas maiores aí, né? Milhões de resíduos de comprimento, estruturas bem grandes mesmo. A gente fala também que eles participam da estrutura dos ácidos nucleicos, são importantes componentes na estrutura de coenzima e metabolismo oxidativo da célula, na formação da energia química, que é o famoso ATP, nós vamos falar dele aí também. Como que um nucleotídeo é importante para a nossa célula? A gente precisa dele em todo momento, né? A formação da nossa energia, todo o processo que a gente tem de obtenção do alimento, degradação do alimento, liberação de energia para as nossas células. Atuam também como ativadores de importantes vias de metabolismo.
Então, o nucleotídeo está relacionado aí à importância, né? Em geral, uma importância em questão de manutenção do nosso teor metabólico. E são importantes aí porque compõem os ácidos nucleicos, né? Então, vamos falar um pouquinho da estrutura de um ácido nucleico. Um ácido nucleico ele é composto, né, por um glicídio, que são moléculas de açúcar, pelo ácido fosfórico, que é o PO4, e por bases nitrogenadas. Quando eu falo 1949, a gente fala que essa base nitrogenada ela foi descoberta por esse cientista, o Chargaff, e ele, em 1949, ele conseguiu fazer um mapeamento genético, ele conseguiu entender a fita de DNA e RNA das nossas células, conseguiu fazer o primeiro entendimento de um material genético, do que realmente o material ele era composto aí para a gente. Só uma curiosidade, gente, a gente só comparando aqui com essa questão de COVID, a gente sabe que o genoma, né, quando foi descoberto o COVID, em menos de 24 horas foi feito um mapeamento para identificar, né, a carga genética desse vírus. Então, assim, o que a gente teve lá em 1912, me desculpa se eu não estou recordando certo agora aqui, exata a data. A gente teve aquela gripe espanhola, que demorou anos, né, para se ter uma vacina, para se ter um conhecimento genético do que seria essa doença, né, que na época foi uma pandemia. Hoje, a gente tem aí todo esse aparato, todo esse conhecimento, esse arsenal aí. A gente fala que é uma engenharia envolvida, né, para fazer um estudo, para fazer um cálculo ali, né, de um material, de uma carga genética, e a gente aí brigando contra o tempo, né, contra vacinas, contra medicamentos, né, que atuam, que ajudam a gente a identificar aí o que realmente está acontecendo, né? O que é, a gente tem todo o aparato, toda a estrutura, e mesmo assim nessa luta constante aí diária aí dos cientistas para chegar para ter um efeito, né, satisfatório aí. Mas então a estrutura foi essa aí, foi conhecida, né, lá em 1949. Aí ficou, né, determinado como bases chamadas de purina, a gente fala que é a adenina e a guanina, e as bases chamadas de pirimídicas ou pirimidinas, que é a citosina, a timina, a uracila. Então, os três componentes dos ácidos nucleicos vão formar um nucleotídeo. Então, os três componentes do ácido nucleico, quais são eles? O glicídio, o fosfato, mais a base nitrogenada. Aí está mostrando aqui, ó. O glicídio, que é a molécula de açúcar, ó, molécula de açúcar, mais o grupo fosfato, mais a base nitrogenada, o que vamos ter? Um nucleotídeo. Natália, onde fica a imagem para ter o print? Eu conjuguei as três estruturas, formei um nucleotídeo. Especificando aqui na frente, um desenho aqui, um fosfato, uma pentose, que é o açúcar, mais uma base nitrogenada, vai formar o meu nucleotídeo. E uma cadeia polinucleotídica? A gente sabe que um nucleotídeo, a gente sabe que a estrutura de um DNA é uma fita grande, né? São inúmeras cadeias que estão ligadas. Então, isso vai se repetindo. Essa união, grupo fosfato, açúcar, mais uma base, fosfato, açúcar, mais uma base. E assim a gente vai tendo uma fita
né? Essa estrutura aqui está exemplificada aqui em 4 estruturas. Mas a gente tem uma fita longa, com muitos resíduos, né? Com muitas ligações aí à união dessas estruturas. Então, só recapitulando aqui, toda vez que falarmos de nucleotídeo, quais são as 3 estruturas que compõem? A pentose, que é o açúcar, a base nitrogenada com o grupo fosfato. Aí a gente vai diferenciar DNA de RNA através da... Liane, Oi, volta no outro slide para mim, fazendo favor. esse aqui? Isso. Não, no outro mesmo. Ah, tá. Só o resumo aqui do que é um nucleotídeo. Do que um nucleotídeo é formado. Que, na verdade, eu tinha esquematizado aqui açúcar, o grupo fosfato, a base nitrogenada. Aí aqui eu vim com a figura, o esquema e a cadeia longa. E aqui eu concluí com mais um esqueminho, um resuminho. O açúcar, que é a pentose, a base nitrogenada, que pode ser a base, né, com as purinas ou as pirimidinas, perdão, gente, e o nosso grupo fosfato. Aí, dependendo da base, a gente vai ter DNA ou RNA. Ó, mais esqueminha aqui para a gente entender. O açúcar, pode ir falando aqui, né, Eli? Pode? Ó, mais um esqueminha aqui. O açúcar, que é a pentose, a minha base nitrogenada e o meu grupo fosfato. Então, isso aqui não muda. Essa estrutura, essa base aqui, ela é igual, ela segue sempre esse mesmo padrão. Grupo fosfato, base ou açúcar. A gente vai diferenciar a base, a gente vai diferenciar o açúcar, a gente vai entender aqui que vai ter diferenças quando a gente tem DNA e RNA. Quais são as bases nitrogenadas? Lembrando aqui que a gente está vendo a estrutura de um ácido nucleico, né, para formar um nucleotídeo. Nós temos 2 tipos de base. Nós temos a pirimidina e a purina. Purina é formada pela adenina ou guanina. Olha o esqueminha aqui, ó. Adenina ou guanina. A base nitrogenada chamada pirimidina. A gente tem a uracil, citosina e timina. Então, nós temos 2 bases nitrogenadas e cada base nitrogenada, purina, vai ter 2 tipos, pirimidina, 3 tipos. O açúcar, a pentose, eu vou ter 2 tipos de açúcar para formar a minha estrutura. Eu vou ter a ribose e a desoxirribose. O tipo de açúcar vai definir para mim se eu tenho DNA ou RNA. Presta atenção, ribose vem do R aqui de RNA. Desoxirribose, o D vem de DNA. Então, toda vez que eu tiver o açúcar, eu já sei que eu vou, pelo açúcar, eu vou conseguir saber se eu tenho DNA ou RNA. Conseguiram entender? Sim. Gente, conseguiram? Posso passar para frente? Pode. Pode. Fosfato. O fosfato vai estar muito ligado para a gente aqui na questão de liberação de energia. A gente vai entender que o grupo fosfato do meu nucleotídeo é o núcleo que vai liberar energia para a gente. Olha só, um grupo fosfato ligado no carbono. Ó, um grupo fosfato
Esse daqui não precisa tão limpo fácil, não tem como enxergar, não. Não está dando para ver, não? A sombra dele. O resto dá para fazer, que tá nítida a voz, a imagem. Tá sim, é porque tinha um áudio ligado, aí tava dando interferência. Ah, tá. Eu achei que não estava dando para ver aqui. Desculpa, é o meu. A imagem está visível, né? Ah, sim. Gente, olha só. Uma estrutura de fósforo ligado no meu grupo, no meu nucleotídeo, AMP. 2 grupos de fósforos, ADP. 3 grupos de fósforos, né? 3 fosfatos, ATP. Então, o que eu quero que vocês entendam que essa molécula ATP é a molécula que mais está carregada de energia. Ela é a molécula que vai conseguir fornecer energia para as nossas células, a liberação de energia. Então, vem a partir desses grupos, desse fosfato do meu nucleotídeo. Então, o que a gente classifica o fosfato? A gente fala que ele é um ânion proveniente do ácido fosfórico e geralmente ele está dissociado, né? Ele está em forma de fosfato porque ele está com carga porque ele está dissociado no nosso meio celular. Então, geralmente, eles estão ligados no carbono 5 da pentose. Agora, mostrando aqui os açúcares, os ribonucleotídeos. Aí, aqui está mostrando o tipo de molécula ligado aqui na estrutura, na molécula do açúcar. Aí, aqui, ó, o primeiro fósforo, AMP. O segundo grupo fosfato, ADP. E o terceiro grupo, ATP. E a desoxirribonucleotídeo, que é lá do lá do DNA, né? Aqui a gente tem a estrutura do RNA, que é a ribose, e aqui, que é a desoxirribose, a gente tem a estrutura do DNA. Nomenclatura das nossas bases e a abreviação. Então, nesse quadro aqui, estou mostrando para a gente a nossa base e a abreviação. Então, toda vez que a gente tiver adenina, a gente vai abreviar pelo A, guanina, G, citocina, C, e uracil, U, timina, o T. Então, a gente sempre vai lembrar dessas siglas aqui. A, G, C, U e T. Os nucleotídeos, eles são abreviados sempre por letra maiúscula. E vamos falar um pouquinho das funções aí, das estruturas. Aí, primeiro aqui, a primeira função que a gente vai lembrar aqui dos nossos nucleotídeos, a gente fala que são moléculas carreadoras de energia química. O que é isso aí? São moléculas que fornecem energia através das suas ligações no grupo dos fosfato. Então, essa estrutura, prestem atenção, os meus 3 grupos fosfato. Ó, aqui está a minha molécula de açúcar, aqui está a minha base nitrogenada. Então, aqui eu tenho uma estrutura completa de um ácido nucleico. E qual que é a função aqui quando eu tenho 3 grupos fosfato, porém com ligações de fosfoanidro, e essas ligações sendo hidrolisadas, ou seja, essas ligações sendo quebradas pela reação da água. Quando a gente fala que uma estrutura é hidrolisada, água, lisada, quebra. Ela está sendo desfeita, essa ligação está sendo quebrada pela ação da água. A minha ligação fosfoanidro está se desprendendo e eu estou liberando energia.
Então, quando eu tenho carregado 3 grupos fosfato, eu vou ter uma estrutura rica em energia, que é o meu ATP. Mais à frente aqui, mais função aqui, a gente fala que elas têm energia, né, carregadas de energias hidrolisáveis. Ao meu grupo fosfato, 3 fósforos ATP. Ó, a minha molécula de energia aqui. Olha a quebra da molécula, gente. Olha o que acontece. Eu tenho 3 fosfatos ligados no meu açúcar, mais a minha base nitrogenada. Qual que é essa estrutura? ATP. Quando eu faço a quebra com a molécula de água, a minha hidrólise, eu quebro um grupo fosfato. Então, eu vou ter 2 fósforos ligados na minha base nitrogenada. E agora, o que eu tenho? Energia. Eu liberei energia. Então, toda vez que eu usar uma molécula de água para quebrar uma estrutura de 3 fosfatos, eu vou ter uma liberação de energia. Todo esse processo, gente, de energia, ele está intensamente acontecendo nas nossas células. A gente precisa de energia para transportar, armazenar, para a respiração, para a digestão. Então, tudo na nossa célula precisa de energia. E energia vem de quebra de átomos, de moléculas, de grupos do fosfato. Então, não esquecer dessa estrutura aqui, gente. Energia, ATP. Ó, mais um pouquinho aqui da estrutura de como que a gente vai entender o processo de energia no nosso organismo. Então, a gente fala, né, que eu tenho uma estrutura rica. Peraí, passei aqui. Ó, eu tenho uma estrutura com 3 fosfatos. Tá vendo meu grupo aqui? 3 fosfatos. Eu vou quebrar uma dessas estruturas, vou liberar energia. Então, essa estrutura, quando eu estou quebrando, quando eu estou liberando energia, eu estou fazendo o catabolismo. Eu estou fazendo o processo, aqui está mostrando para a gente o processo anabolismo e catabolismo, né? Sendo que um processo é o inverso do outro. Então, quando a gente fala em catabolismo, a gente está quebrando estruturas maiores, tipo lipídio, proteína, os nossos carboidratos, as nossas, em geral, os nossos, o principal que a gente pensa aí são moléculas que liberam energia, que vão consumir energia, que vão produzir energia e vão ser transformadas em moléculas mais simples. Ou seja, quando eu faço catabolismo de lipídios, de proteína, quem que eu vou conseguir liberar? Eu vou liberar CO2, água, NH3. E quando eu tenho anabolismo, já ouviram falar nessa palavra? Anabolismo. Já ouviram falar? Tanto uma como a outra só me lembra de academia. Oi? Tanto uma como a outra só me lembra de academia. E é academia mesmo, né? A gente pensa em anabolismo, vem de anabolizante e vem de músculo, e só tem relação mesmo com a academia, porque a gente vai entender isso no processo de energia, de força de muscular, né, de músculo. Então, vamos levar para o processo de muscular, de academia, que o pensamento é esse mesmo. Quando eu estou quebrando energia, eu estou gastando energia, eu estou consumindo energia. Eu estou pegando estruturas maiores, quebrando em estruturas mais simples.
O anabolismo é o contrário. Eu estou pegando estruturas simples e transformando em estruturas mais elaboradas, né? Ou seja, por que a gente, né, a pessoa que vai ganhar massa muscular, que vai na academia, ela tem que ingerir muito, a gente pensa naquelas estruturas, né, aminoácidos, ingestão de aminoácidos para produzir proteínas para o meu músculo, né, para compor o meu músculo para ganhar massa. Então, eu estou pensando em anabolismo. Anabolismo. Eu estou querendo, como se eu estivesse dando energia para as minhas células. O processo de anabolismo. Pegando estruturas menores, que são os aminoácidos, formando proteínas. E catabolismo, eu pego a estrutura maior e quebro em estruturas mais simples. Então, uma inverso da outra. Lembrando que o elo de ligação entre elas é a energia, né? Uma eu estou liberando energia, outra eu estou consumindo energia. Então, no catabolismo, consome, armazena energia, a gente guarda energia. E no anabolismo, a gente libera energia, né? Eu estou quebrando o meu fosfato, então eu estou liberando energia. Outra função aí também, né, além da energia, a gente fala que são componentes da coenzima A. Mais componentes de coenzima. Aí a gente fala de estruturas aqui como NAD e NADH+. O NAD+, e o NADH+. Essa estrutura NAD aí, NADH+, e NADH, são estruturas da nossa célula que carregam e carregam a forma de energia também em forma eletrônica. A gente precisa muito dessas estruturas, principalmente na transferência de elétron, nas nossas cadeias respiratórias. Então, a gente também é uma forma de transportar energia. Então, como a gente falou do ATP, do ADP, lá do grupo fosfato, aqui a gente fala de transferência de energia através das nossas ligações e íons das nossas estruturas, né? A gente fala energia, transferência de energia através dos elétrons das nossas células. Aí só um esqueminha aqui, reação de redução, oxidação. Quando eu estou fazendo reação de redução, eu estou reduzindo em o NADH+, em NADH. Aí a forma NADH e a parte NADH+, ela sofre oxidação. Quando ela sofre oxidação, o que eu tenho? Eu reciclo em NAD pela transferência de elétrons, enquanto o ATP é produzido. Então, NADH tem mais energia do que NADH+. Então, o processo de oxidação traz energia para a minha estrutura. O processo de redução, perca de energia das minhas estruturas. Agora a gente vai falar um pouquinho das bases nitrogenadas. Eu já tinha citado na outra estrutura, no outro slide. A gente fala que pertence às duas bases púricas ou purinas, que é a adenina e a guanina, e as bases conhecidas como as pirimidinas, que são as 3 bases
citosina, tiamina e uracila, ou uracil ou uracilo. Aí aqui o esquema, DNA, o que que tem em comum? DNA e RNA tem 3 bases em comum, e a uracil só o RNA que tem. Lembrando que o açúcar, desoxirribose é para DNA, ribose para RNA. O grupo fosfato, ele é comum para as duas estruturas. Adenina, guanina, citosina também é comum para 2 estruturas, ou DNA ou RNA. Aí mais um esqueminha aqui para vocês, para a gente não perder o foco, para a gente saber quem que compõe base purina e base pirimidina. Aí só concluindo aqui um pouquinho, falando do açúcar, da pentose, né, que é esse elo aí que liga, a gente usa a molécula de glicose como se fosse uma ponte para a gente ligar o grupo fosfato nas nossas bases nitrogenadas. Ó, aqui está o esquema para vocês, ó. A gente tem o grupo fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Então, esse açúcar, ele tem esse elo, essa função, essa ponte que liga aí, e essa ligação, ela é uma ligação covalente, ela é feita através do nitrogênio, a hidroxila da pentose. Aí aqui os esquemas das bases, fosfato, a base, uma base pirimidina e uma base purina. Gente, estou falando rápido, não, né? Um pouquinho. Nem deu para acompanhar muito bem os slides. É, um cadinho. Tem alguma coisa que ficaram com dúvida? Porque às vezes eu fico meio perdida por causa de ter esse retorno de vocês. Então, por isso que eu sempre falo, chamem minha atenção, peçam o meu retorno. Ô, Flaviane, tem como você voltar lá no qual que é purina e qual que é pirimidina? Tem, claro, gente. É só me chamar, só falar que a gente volta aqui sempre, tá? Porque quando eu falo para vocês que vocês não precisam de decorar lá o aminoácido, da proteína, aí quando a gente chega aqui nas bases, a gente precisa saber. A gente precisa saber quem que é purina, quem que é pirimidina, quem que é DNA, quem que é RNA. Aí isso aqui, eu já falo para vocês terem um pouco mais de atenção nessas bases, tá? Não são muitas, são apenas 5. Fácil de guardar, né? Purina é uma base só com 2. Ela só tem 2 estruturas nela, só a guanina, a adenina. E as pirimidinas já têm as 3 estruturas, os 3 ácidos nucleicos, ó, timina, a citosina e o grupo uracil, ou uracila, ou uracilo, qualquer um dessas nomenclaturas que vocês encontrarem está certo também, tá? Gente, só um lembrete aqui que eu esqueci de falar. Quem me mandou o arquivo do Lening numa última aula aí? Foi eu, Camille. Ô, Camille, você só me dá um oi de novo que eu não consegui fazer o download? Você me chama de novo, eu não sei o que aconteceu, se excluiu. Eu tive um probleminha no meu celular. Depois você só me lembra para qualquer coisa, você me envia de novo. Eu faço direto no notebook, que eu fui olhar no celular e acabei me perdendo. Tá, eu vou te dar um oi, aí se não tiver lá, você me fala que eu te mando de novo. Tá, Jó, então, obrigada, tá? Por nada. Aí o açúcar, né? Lembrando que o açúcar lá do nosso, a gente falou que ele serve como ponte, né? Lá da nossa estrutura. Essa estrutura que eu mostrei para vocês aqui dos nossos nucleotídeos. A gente tem o grupo fosfato. Sempre que eu falar em grupo fosfato, gente, é o grupo do fósforo, tá? Ao P aqui do nosso símbolo aqui. O grupo fosfato,
o açúcar que serviu de ponte e a minha base. Esse exemplo aqui foi uma purina. E aqui do lado, uma pirimidina. Como a aula só falta 2 minutinhos, eu vou deixar para falar estrutura e tipo de RNA na próxima aula, só para a gente não confundir aqui. Mas então é isso aí. Essa ligação, essa base nitrogenada, com essa estrutura, com essa ligação, com essa molécula de açúcar, ela está ligada através de ligação covalente. Então, a gente ligou o nitrogênio com a hidroxila da minha pentose e formou essa ponte aí com essas 3 estruturas, né? A base, o açúcar, mais o fosfato. Então, toda vez que falarmos em ácidos nucleicos, a gente vai lembrar das 3 substâncias. O açúcar, o fosfato e as nossas bases. Então, gente, como vai cair aqui, eu nem vou entrar nessa parte final aqui, então, das nossas cadeias de DNA e RNA, não. A gente deixa aqui para a próxima aula. Gente, muito obrigada pela participação. Alô. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa se eu fui rápido, se eu falei rápido, mas a gente Não, tranquilo, tá dando para entender. A gente principalmente precisa do retorno aí de vocês. Travou minha saída aqui. Para a gente não ficar, né? Para não ficar rápido aí com vocês, deixar, né? De forma que vocês não estejam entendendo. Gente, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus e um bom aí, quinta e sexta ainda, né? A semana ainda está no meio ainda. Que Deus abençoe todos vocês aí. Até Amém. quarta que vem. Amém. Até. Tchau. Boa noite.